Salve, galerinha! Hoje nós vamos aprender as funções oxigenadas, começando com álcool e fenol. E vou falar no final sobre uma substância chamada enol. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar substâncias que são, a base são os hidrocarbonetos, que a gente já aprendeu anteriormente, e depois dessa parte inicial que nós já estudamos, nós vamos trabalhar única e exclusivamente com as bases oxigenadas e nitrogenadas. Lembrando sempre que os prefixos met, et, prop e but ainda estão valendo. Todos aqueles prefixos que a gente já estudou anteriormente e os infixos também, tá bom? Então vamos lá. Nossa função hoje é trabalhar com álcool. Então, só lembrando que se por um acaso a internet travar, se o som ficar diferente da imagem, por causa da internet aqui na Terra, ainda continuo na Califórnia, semana que vem eu volto para uma estação espacial, a internet é bem mais rápida. Por isso que a gente vai ter esses delays de vez em quando. Então, o que é um álcool? O álcool é uma substância que contém um H, chama hidroxila, agarrado num carbono saturado. Carbono saturado são os carbonos chamados de sp3, carbono de ligação simples. Então, aqui eu tenho um exemplo de álcool. Aqui embaixo eu tenho um monoálcool, um OH, um diálcool, um poliálcool. Acima de 2 OHs você já tem chamado de poliálcool. O álcool hoje em dia está sendo muito comentado, né? Álcool 70, álcool 92, álcool em gel, enfim. Aqui tem um número de carbonos que continua como os exemplos. Por exemplo, o carbono que está pintado aqui no primeiro exemplo, primário. Então, o álcool é chamado de álcool primário. Por que o carbono é primário? Porque ele está ligado a um outro carbono. Ali no segundo exemplo, você tem um álcool secundário, porque o carbono é secundário, que está o OH ligado. E o terceiro é um carbono terciário, você tem um OH agarrado nele. Eric, por que não existe álcool quaternário? Ora, se o carbono para ser quaternário tem que ter 4 ligações com os outros 4 carbonos, não tem como entrar um OH, uma hidroxila ali. Por isso que não existe álcool quaternário. Nomenclatura oficial. Vamos trabalhar com a nomenclatura oficial. Você vai botar o prefixo, você vai botar o infixo, que é an, en ou in, e você vai botar a palavra ol no final. Tá? Então é o prefixo, mais a palavra ligação an, en ou in, mais a terminação que é o sufixo ol. Exemplo, olha aqui esse exemplo aqui, logo em cima do lado esquerdo. Você tem 4 carbonos, but, ligação simples, an, e a palavra no final, ol. Eric, por que o número na frente 2? Para indicar onde está a hidroxila. Esse era um nome mais antigo, eu deixei esse nome aqui porque eu gosto de usar esse tipo de nomenclatura. Ainda é muito usado. Mas hoje em dia você também pode escrever but, an, 2ol. Separar os nomes, né? But, an, 2ol. Lembrando sempre que o número é para indicar onde está a hidroxila. O exemplo aqui embaixo do lado esquerdo, você tem but, an, diol. Eric, por que diol? Porque tem 2 hidroxilas, 2 OHs. E por que 1 e o 3? Uma hidroxila está no 1 e a outra está no 3. Esse exemplo aqui de cima maior, eu vou deixar para depois. Por enquanto, os menorzinhos aqui do lado esquerdo, lá em cima, superior, e lá embaixo, do lado inferior, você tem os nomes mais básicos. Por quê? O exemplo maior aqui, você vai ter que procurar a cadeia principal. Só que um detalhe, a cadeia principal ela tem que estar presente o OH. Por quê? Porque é uma função importante. Agora a numeração é feita pela extremidade que estiver mais próxima do OH, mais próxima da função. Tranquilo? Vamos continuar a nossa história. Álcool insaturado. Pô, mas você acabou de falar que o álcool é um OH agarrado em carbono saturado. Só que na estrutura dele pode ter uma ligação dupla. Então a ligação dupla faz com que a cadeia fique insaturada. Um exemplo aqui embaixo, ó. 3-metil. Está meio fora de contexto, porque eu não consegui chegar os traços para cá, mas a cadeia principal ela está para baixo aqui. Ficou estranho porque o exemplo tem 4 carbonos e dá uma quebradinha aqui para baixo. E o CH3 teria que estar pendurado aqui no carbono número 3. Então a gente vai montar ele depois com calma, mas o nome é 3-metil, 3-but em 1-ol. O OH está no número 1 e o número 3 no nome, em frente ao nome but, é para dizer onde está a ligação dupla. Tá bom? Então, a gente depois corrige isso aí, porque ficou meio estranho botar os traços para lá e para cá, depois a gente corrige isso na aula. Então, guardem esse nome, 3-metil, 3-but
em 1-ol. O nome podia ser também 3-metil, but, 3-en, 1-ol. Toda bebida alcoólica contém certo teor de etanol. Etanol, et são 2 carbonos, an, ligação simples, ol, um OH. Pode ser pendurado no carbono da esquerda ou no carbono da direita, tanto faz. Não precisa botar número aí, porque o OH só pode ser pendurado em um dos 2 carbonos. Então, o etanol, ou também chamado de álcool etílico. Aí vem o nome usual. Como é que dá o nome usual para álcool? Você bota a palavra ílico no final do nome. Então, et com a palavra ílico. Aí você bota o nome álcool na frente, etílico. Álcool na frente, propílico. Álcool na frente, metílico, o metanol. E o álcool da bebida é o álcool chamado um teor certo de etanol. Não pode ser muito. Aí eu vou mais uma campanha, né? O excesso de álcool no sangue é um grande problema na sociedade, né? Na nossa principalmente. A ingestão habitual de grandes quantidades de álcool causa danos irreversíveis ao cérebro, coração e fígado, além de provocar alterações no comportamento. Eu não preciso falar para vocês, mas a campanha é, por exemplo, na hora do bafômetro, né? É uma coisa muito importante. Você não beber, não pode beber. Se você quer dirigir, não beba, porque você pode causar um desastre muito grande. Ah, mas eu suporto o álcool. Beleza. A sua opinião. Aceito, mas não concordo. Qualquer tipo de teor alcoólico no sangue, qualquer tipo de teor alcoólico no organismo, ele vai fazer alteração com a sua mobilidade, vamos dizer, com seus reflexos. Então, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. O metanol, o álcool metílico, o nome primeiro, vamos lá. Metanol é o álcool que tem um carbono, an, ligação simples, ol, OH pendurado. O nome usual, álcool metílico. Met, porque é um carbono e ílico. É o nome usual, o nome que se usa aí na indústria, enfim. Também ele é chamado de álcool de madeira. Não vou entrar em méritos para ela não ficar muito longa. Agora, uma coisa importante, álcool é cadeias de carbonos, onde o carbono que está agarrado ao OH tem que ser saturado. Eu vou falar agora dos fenóis, que também tem OH. Mas esse OH do fenol, ele tem que ser agarrado nessa casinha de abelha chamada benzeno. Então, a gente vai fazer uma breve revisão aqui. Ó. Esse aqui do lado esquerdo é o benzeno. É uma substância aromática. Ela tem 6 carbonos fechados, com ligações duplas, 3 duplas alternadas. Ó, próximo exemplo. Por que se chama metilbenzeno? Porque tem um carbono agarrado no benzeno. O nome comercial disso, eles chamam de tolueno. E quando tem 2 metis pendurados, ó, o metil está pendurado no carbono número 1 e o metil pendurado no carbono número 2. Então, dimetil benzeno. Também é chamado de xileno. É o nome que se dá como nome comercial. Tolueno e xileno não é um nome muito importante para você guardar agora. Então, ó, a cadeia do benzeno é aquela cadeia, aquela casinha de abelha com essas 3 ligações duplas alternadas, ligações pi. Ou aquela bolinha, que eu já falei para vocês, tem uma bolinha aí no meio. Quando o cara é radical, por exemplo, quando o benzeno vem pendurado, tem uma cadeia grandona, aí o benzeno vem pendurado na cadeia, então ele é radical. Se o benzeno vier, o primeiro exemplo aí, na parte superior do lado direito, se o primeiro benzeno vem pendurado na cadeia, ele é chamado de fenil. Fenil. Se o benzeno vem pendurado e tem um carbono intermediando a ligação, ó, isso aí é radical, está pendurado. Tem uma cadeia lá gigante, 80 carbonos. Aí você tem o benzeno, tem um carbono e ele está pendurado na cadeia principal. Ele é chamado de benzil. Então, são os 2 radicais mais importantes do benzeno. Quando o benzeno vira radical. Se ele vier só ele, sem nada pendurado, ele é chamado de fenil. Se vier ele, um carbono intermediando a ligação, ele é chamado de benzil. Tá? São os radicais do benzeno. Eu estou falando das cadeias aromáticas porque o fenol, que é a substância que a gente vai falar agora, ela é importante ter essa cadeia aromática. Tem hidrocarbonetos aromáticos de núcleos condensados que tem uns nomes aí que vocês conhecem do comércio. Por exemplo, 2 benzenos agarrados, eles são chamados de naftaleno ou naftalina. 3 carbonos agarrados um atrás do outro, 3 benzenos, agarrados um atrás do outro, ele é chamado de antraceno. 3, 2 embaixo aqui, um penduradinho em cima, é chamado de fenantreno. E esses não têm posição 1, 2, 3, 4, não. É chamados assim. Na parte superior dos benzenos, quando são naftalenos, são chamadas de posições alfa. E alfa em cima e alfa embaixo.
nas partes laterais dessa cadeia, esses dois benzenos, na parte lateral da cadeia, ele é chamado de posição beta. Está passando o caminhão do gás aqui. Aqui também tem caminhão do gás, está falando em inglês, ó, se vocês conseguirem escutar direitinho. Ó, com a música Cidade Maravilhosa. E os caras também copiam a gente demais, né, aqui nos Estados Unidos. Olha só, passando o gás. Daqui a pouco passa o caminhão do ovo. Egg, egg, egg. E assim vai. Os caras copiam a gente. Mas, enfim, eles gostam da gente. Então, ó, voltando. As partes superior e inferior de uma cadeia de benzenos condensados não são chamados por números, são chamados de alfa, e as partes laterais são chamadas de beta. Aí vem agora a segunda função. O que é um fenol? Cuidado para não confundir fenol com álcool. O fenol é quando você tem o benzeno e nele, agarrado nele, diretamente nele, você tem a hidroxila, o OH. Então está aqui o anel benzênico do lado esquerdo, e aí você tem o OH aí agarrado no benzeno direto. E você tem, então, um fenol. Fenol. Está representando também com aquela bolinha de dentro do benzeno. Cuidado para não confundir álcool, cadeias de carbonos, que o carbono tem que ter saturação, saturado, e o OH agarrado nele. E o benzeno tem que ser aquela casinha de abelha e o OH agarrado nela. Aqui o nome de fenol é mais complicado, mas é difícil de entender não. Olha só como é que o nome é. Hidroxibenzeno. Por que o nome se chama hidroxi? Porque é hidroxila, OH. Então, ó, hidroxi. E o nome do cara que está pendurado, benzeno. Mas eu também posso chamar esse cara de fenol. OH agarrado é um fenol comum. Ó, no exemplo do lado direito aqui da tela, você tem um OH aqui e um OH aqui. Então, a gente chama ele de dihidroxi. 2 hidroxilas. Um no ponto número 1 e o outro no ponto número 3. Chamado de hidroxibenzeno. Ou você pode chamar de 3-hidroxifenol. O OH com benzeno é o fenol. E o OH agarrado aqui no número 3 é um hidroxi. Então, você pode chamar de 3-hidroxifenol. Olha aqui. Posições. Eu vou explicar isso na aula, mas com cuidado para vocês entenderem essas posições chamadas de orto, chamadas de meta e chamadas de para. A posição orto é a posição número 2 da cadeia do benzeno, do fenol. Então, tá lá. O corpo do cara, a cabeça é OH. Então, a posição número 2 é chamada de orto. Tanto a 2 quanto a 5. Pode ser de um lado ou do outro. A posição meta é a posição número 3 ou número 5. Desculpa. A posição número orto, posição orto, é a número 2, 3, 4, 5 ou 6. 2 ou 6, de um lado ou do outro. A posição meta é a posição número 3 ou a número 5. E a posição par é a posição número 4. Na aula eu explico melhor, mas também pode, em vez de números, botar nomes. Orto, meta e para. Aqui um exemplo do primeiro caso. 2-metil, o metil está no carbono número 2. Fenol. Não precisa botar hidroxi, 2-metilfenol. Pode chamar de 2-metilfenol. É chamado de ortocresol. O outro, 3-metilfenol, chamado de metacresol. E o último, 4-metilfenol, chamado de pcresol. O cresol também é chamado de creolina, um desinfetante muito poderoso, né? Hoje em dia é usado também, por exemplo, o formol de uma forma geral, né? O formol tem a ver com o fenol. Mas a creolina tem um cheiro muito forte e bactericida muito forte. Você consegue limpar bastante coisa com a creolina. Aqui outros exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo podia ser chamado de 2-bromofenol. Aí chamam de posição orto, porque está na posição orto. O outro exemplo, ordem alfabética agora, hein, gente? 3-bromo, 5-clorofenol. Ele está agarrado no corpo de um fenol. Também poderia ser chamado de metabromo, metaclorofenol. E o último exemplo aqui, tem 2 cloros. Começa a numerar pelo lado esquerdo. 1, 2, 3. Se você começar por aqui, a numeração vai ser maior. Então, 3,4 diclorofenol. Também poderia ser chamado de meta para diclorofenol. Tá bom? Essas posições orto, meta e para a gente vai falar durante as aulas com mais carinho. E é isso, senhores.
A gente tem hoje a parte inicial das funções oxigenadas. Existe uma função oxigenada, eu não vou comentar ela agora, mais aprofundado, ela se chama enol. Na aula eu falo um pouquinho mais sobre ela. O que é um enol? Na verdade, parece com um álcool, não é um álcool, é um OH, uma hidroxila, agarrado em carbonos de ligação dupla. Então tem carbonos de ligação dupla, o OH está agarrado nesse carbono. Ele é chamado então de enol. Ele parece com um álcool de ligação dupla, mas não é, tá bom? Então a gente vai entender isso mais aprofundado nas nossas aulas. Um grande abraço em todo mundo, saúde e paz para todos. E lembre-se, não saiam de casa. Por enquanto, não saiam de casa. As coisas estão melhorando, mas por enquanto não saiam. Um beijo no coração de todos.